Olá, estamos de volta, Martina e eu, mais uma vez, a nossa dupla da comunicação, porque a gente falou de livros para falar agora novamente sobre se comunicar, não receber a comunicação, como é o caso das leituras, mas para falar sobre se comunicar com o público, o que nós fazemos, entender também estratégias para que você possa aplicar na realidade da sua empresa. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho em como a gente tenta se comunicar com o nosso público, ou melhor, com vocês, que estratégias a gente pensa e como a nossa comunicação em diversas esferas da Gramado Summit trabalha de maneira conjunta. A gente basicamente trabalha de duas formas, né, Martina? A gente trabalha uma comunicação com o nosso público, com você que nos assiste, com você que acompanha nossas newsletters, nossas redes sociais. A gente, obviamente, trabalha com linguagens diferentes em cada uma das mídias, mas também a gente tem uma outra comunicação que a Martina encabeça dentro do nosso escritório, que é a comunicação com a imprensa, né? Que tão importante quando falar com vocês é encontrar uma maneira de falar com vocês através das outras pessoas, deixar que os outros também falem sobre aquilo que a gente faz. Então a nossa frente para isso é a imprensa. É isso aí. E uma coisa que é muito importante a gente falar agora já de início é que a nossa comunicação, apesar de ter duas principais frentes, ela sempre tenta passar a mesma mensagem e obviamente de maneira diferente. Mas a gente sempre preza muito por passar aquele conteúdo sempre conversando de maneira certa, passando os mesmos dados, sempre priorizando para que fique uma linguagem redondinha, né? Você precisa passar aquilo que você acredita, porque, bom, a lógica é a mesma, né? A gente vai naquilo que tem propósito, naquilo que faz sentido, e para fazer sentido para os outros, tem que fazer sentido para nós e para o nosso time. E falando em propósito, esse é um dos pontos que a gente mais prioriza dentro da nossa comunicação. A gente prioriza muito contar histórias. Contar histórias que vão de encontro com o nosso propósito. A gente sempre conta cases que foram muito importantes para a Gramado Summit chegar até onde ela chegou. Esses tempos a gente contou a história de um querido participante nosso que tinha um sonho de se tornar astronauta e foi através da Gramado Summit que ele se motivou a buscar esse sonho. Então a gente sempre busca histórias, cases de sucesso dos nossos palestrantes, de empresas que deram certo a partir da Gramado Summit, porque é uma forma da gente conseguir se relacionar com o nosso público de uma maneira mais sutil e mais direta também. A gente tem que entender que o nosso público ele consome uma coisa e que a jornada de compra dele é diferente daquilo que ele consome. Então, o ato de comprar, independente se a gente tem um negócio B2B ou B2C, se a gente lida com clientes, se a gente lida com marcas, é que atrás das marcas tem as pessoas, e as pessoas compram e se movem, enfim, tomam todas essas atitudes agem a partir daquilo que elas se identificam e daquilo que toca a elas. Então a gente tem uma linguagem, a gente elaborou uma linguagem diferente para cada uma das nossas redes, por exemplo. E dentro das redes sociais tem uma coisa que a gente prioriza também, que é a questão de oferecer sempre bastante conteúdo de aprendizado para as pessoas e em pouca parte desse tempo, de fato, vender o nosso produto. Então a gente leva em conta aquela regrinha da publicidade do 80-20. Então em 80% do tempo a gente tenta trazer cursos, a gente faz algumas lives sobre finanças, que esse ano a gente vai ter um palco de finanças, a gente traz algumas dicas dos nossos palestrantes, sempre tentando fazer com que o nosso público, com que vocês se sintam identificados pelo conteúdo que a gente gera, para que isso agregue de verdade na vida de vocês. E claro, em 20% do tempo a gente lembra que vocês vão aprender mais ainda sobre esses conteúdos estando com a gente na Gramado Summit. Vocês podem perceber que a Gramado Summit em 2020 está indo para essa quarta edição. Então 2017, 18, 19 e 20, nosso canal do YouTube tem o quê? Menos de meio ano. Então a gente foi entendendo ao longo do tempo como criar a nossa comunicação e de que forma falar com o nosso público. E o mesmo processo deve acontecer na empresa de vocês, no trabalho de vocês, naquilo que vocês produzem. Seja ele comercial ou seja um conteúdo, enfim, e de entretenimento. Porque a gente vai construindo a maneira de se comunicar, a gente vai entendendo como fazer isso a partir do tempo. O que é regra para nós, provavelmente não é para vocês. E, bom, a gente tem que entender a comunicação, sobretudo, como um ônibus, né? A gente comunicar é estar dentro de um ônibus. Porque se a gente compra uma passagem e não sabe para onde o ônibus está indo, bom, a gente não sabe onde vai chegar, nem até onde deve ir e o que deve fazer durante aquela viagem, como se preparar para ela. E claro que tudo isso que o Júlio falou, para que se concretize, passa muito pela cultura de teste. Então, por isso a gente sempre faz questão de estar presente em todas as redes sociais, buscando sempre participar de novas redes. E a gente também sempre tenta estar presente na imprensa, né, com sugestões de pauta diferentes, com entrevistas e outros conteúdos promovendo ações, porque a gente percebe a partir dos testes que a gente faz em que momentos o público se interessa mais e se engaja mais com os conteúdos que a gente tem para oferecer. E a gente tem que ter a seguinte consciência, né, que comunicar-se com o público e fazer publicidade para esse público pode parecer muito parecido, é muito parecido,
mas no fim das contas e no grosso, na engrenagem por trás é um pouquinho diferente. Porque a gente pode ter resultados incríveis com comunicação sem investir dinheiro, e a gente pode ter resultados medianos investindo muita grana, né? Vai do nosso esforço, da nossa percepção, entender que tipo de conteúdo a gente deve produzir para que tipo de pessoa, quem nos acompanha, o que consome, de que forma dialoga com as outras marcas e não só com nós, para que a gente possa entrar nesse universo, nesse jogo, porque cada vez mais, e as redes sociais nos trazem isso, o YouTube nos traz isso também, o dinheiro das pessoas e o nosso dinheiro também vai para onde está a nossa atenção. E para vocês, no mercado de vocês, é a mesma coisa. É óbvio que para tudo isso a gente sempre precisa colocar as pessoas no centro da atenção. A gente precisa ouvir as pessoas, prestar atenção nos dados que as pessoas oferecem para a gente e a partir disso trabalhar a comunicação que seja ideal para cada negócio. Não sabe como começar? Pega as pessoas ao seu redor, aquelas que consomem a sua marca, aquelas que podem vir a consumir a sua marca, estuda o comportamento delas nas redes sociais, no dia a dia, aquelas pessoas que estão mais próximas de ti, entende como elas se comportam para entender como se comunicar com elas. Provavelmente, o que toma a atenção delas não é aquilo que faz parte da rotina o tempo todo, né? É uma maneira diferente de comunicar aquilo. E aí você vai encontrar nos testes a maneira certa de fazer isso. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre como a gente trabalha a nossa comunicação, chama a gente para conversar. A gente vai ter muito prazer em saber as tuas ideias e os seus projetos. Gramadosemente.com, tem um chatzinho ali, conversa com a gente ou entra no nosso Instagram, em todas as nossas redes sociais, a gente responde sempre, nos pessoais também, basta tirar as dúvidas. E se você quiser garantir o seu ingresso para 2020, gramadosummit.com/ingressos/palestrantes para ver os palestrantes, /motivos para descobrir por que ir na Gramado Summit. E bom, a gente te espera entre 5 e 7 de agosto e aqui na semana que vem também.